Fala galera, vamos acompanhar junto com a turma do Jogo Aberto as últimas informações do Timão. Marcelo Paz é apresentado como executivo de futebol do Corinthians e Gabriel Paulista chega a São Paulo e faz exames para assinar e ser oficialmente anunciado no Timão. Vamos acompanhar aí. Agora vamos falar sobre o atual campeão paulista, Corinthians, que vai começar o Paulistão defendendo o título, né? E um pouco mais aliviado, por que não? Quitou a dívida com o Santos Laguna para derrubar o tão temido Transferban. Dorival Júnior, que não levanta a taça do estadual desde 2016, agora também pode contar com reforços. E o zagueiro Gabriel Paulista, esse está próximo de ser anunciado. Maior campeão paulista, o Corinthians chega na competição em busca da 32ª taça. O Timão encerrou um jejum de quase 6 anos na última temporada ao conquistar o Paulistão diante do Palmeiras e, de quebra, impediu o tetra do rival. A campanha do título paulista foi comandada pela comissão técnica de Ramon Dias. O argentino foi demitido 21 dias após a conquista, por vários fatores. Além do desempenho ruim no Brasileirão, a crítica pública de Memphis Depay pressionou o trabalho. Para a sequência da temporada, o clube apostou em Dorival Júnior, que fechou 2025 como campeão da Copa do Brasil, mesmo em meio a problemas políticos e financeiros. O técnico não conquista o Paulistão desde 2016, quando comandava o Santos. Ao lado da Fiel, em Itaquera, o Corinthians estreia no Paulistão neste domingo diante da Ponte Preta. O técnico Dorival Júnior deve rodar bastante o elenco, principalmente porque encerrou a temporada depois de todos os clubes de São Paulo no dia 21 de dezembro. Vai ser um jogo difícil, onde que com certeza eles têm um pouco mais de tempo de trabalho que nós, mas a gente vai se preparar da melhor maneira possível para chegar domingo e fazer nosso melhor. A sequência do Corinthians na primeira fase é a seguinte: Ponte Preta em casa, Bragantino fora, São Paulo em casa e Santos fora. Veloclube fora, Capivariano em casa, Palmeiras em casa e São Bernardo fora. Nesses primeiros duelos, a equipe não deve ter Memphis Depay, Ranielli e Garro. Os dois primeiros tratam problemas físicos. O argentino passou por cirurgia no punho e só retorna em fevereiro. Martínez ainda resolve pendências na Venezuela e o atacante Yuri Alberto voltou ontem da Itália e só começa hoje a treinar com o grupo. Fora de campo, o executivo de futebol Marcelo Paz e o presidente Osmar Stable conseguiram quitar as pendências financeiras com a CBF e também com o Santos Laguna do México pelo zagueiro Félix Torres. Agora é questão de tempo para a FIFA ser comunicada do pagamento e o Transferban cair. O zagueiro Gabriel Paulista, ex-Besiktas da Turquia, deve ser o primeiro reforço anunciado. Será? Tem mais um nome circulando aí, nós vamos falar com o nosso time completo a partir de agora. Grande final, mas hoje é o atual campeão e esse é o nosso assunto aqui ao vivo. Marcelo Paz. Vai chegar sim. Marcelo Paz já está lá na sala da coletiva de imprensa, no CT Joaquim Grava, começa a falar e a gente acompanha ao vivo aqui no Jogo Aberto. Dando apoio e a gente vem se conhecendo mais no dia a dia, trocando demandas. Então, tenho que fazer um agradecimento muito especial ao presidente Osmar, né, e toda a sua diretoria pelo apoio, pela confiança de poder estar aqui e a quem eu vou servir, né? Servir ao presidente, servir ao Corinthians, servir à torcida do Corinthians. Quero agradecer à minha família, porque entendeu essa mudança. É a primeira vez que eu saio de Fortaleza, eu sempre morei na cidade de Fortaleza, nascido e criado, e eles entenderam, pai, mãe, esposa, filhos, apoiaram esse desafio, né, e estão felizes também. E quero agradecer, por último, e não menos importante, ao Fortaleza, porque foram 11 anos de trabalho, foram 11 anos de dedicação, um momento brilhante na história do clube, tudo que aconteceu por lá nos últimos anos foram coisas inéditas a nível esportivo, estrutural, de imagem, e se eu estou aqui, eu devo muito ao Fortaleza por ter me dado essa oportunidade, ter me projetado, então não posso deixar de citar, porque foram 11 anos de convivência, né? Então, fico à disposição de vocês. Vejo que é um grupo bem jovem, né?
Tem pouco cabelo branco aqui. Cadê o Luciano? Luciano é o decano, ele estava ali, saiu. Um grupo jovem, né? Pouco cabelo branco, legal. Também sou jovem, viu? Jovem um pouquinho há mais tempo do que vocês, mas sou jovem. Então é isso, gente. Vamos aqui debater os assuntos, tratar os temas. Fico à disposição de vocês. Obrigado, Marcelo. Agora a entrevista coletiva vai começar. 40 minutos de entrevista. Olá, Marcelo. Aqui, Lili Nascimento, da ESPN. Seja muito bem-vindo. Boa sorte nessa nova empreitada. A gente sabe de todos os problemas financeiros, né, que o Corinthians enfrenta. Eu queria que você passasse para a gente, de uma forma resumida ou não, fique à vontade, sobre o que foi passado para você em relação a mercado. Ok, o Corinthians vai buscar novos jogadores, mas qual o perfil? Vai pagar por valores de transferência, disponíveis no mercado, enfim, para saber o perfil de atletas que você vai poder contratar nessa temporada. Obrigada. Obrigado, Lili. Pergunta importante. O time tem necessidades de mercado, né? Nós temos um bom time, mas temos que ter um elenco mais robusto. Conversamos isso com o Dorival desde o primeiro dia. Junto com o Renan, a gente vem trabalhando a questão de mercado para qualificar, para a gente ter pelo menos 2 jogadores por posição que possam jogar qualquer jogo. Mas a gente vai ter que atuar com muita criatividade, né? A gente sabe que o Corinthians está numa reestruturação financeira. O presidente Osmar me chamou também para isso, para atuar nessa reestruturação financeira. E o futebol é o carro-chefe de qualquer clube em termos de custo. Então, tem que ter o cuidado no futebol. Não podemos, não faremos loucuras financeiras, que foram essas loucuras financeiras que trouxeram a situação instável hoje financeira do Corinthians, que está sendo resolvida pelo presidente Osmar e a diretoria. Então, a gente vai ter que agir com criatividade para trazer jogadores a custo, jogadores agente livre, jogadores por empréstimo, mas jogadores com competência para jogar no Corinthians. E o que é que eu vejo? A marca é muito forte. O que eu vejo de oferta de atletas de grandes nomes que querem vir para cá, que fazem o esforço para vir para cá. E aí vou citar o caso do Gabriel Paulista, né, que hoje já fez exame médico e muito em breve, seguindo todo o trâmite do clube, né, superando os exames médicos, vai ser anunciado, deve estar domingo lá na Arena, ele que é corintiano, né? Então tem mais um motivo para estar domingo lá conosco. Um atleta que fez todo o esforço para vir para cá, que abriu mão de dinheiro para vir para cá, que veio como agente livre. E tem muita gente que quer fazer esse mesmo movimento, porque a marca é muito forte, é o ano de Libertadores, é o ano de Copa do Mundo, em que os jogadores querem estar no Corinthians para ter uma projeção também para suas seleções, não só brasileiras, mas tem jogadores de outros países. Então, com criatividade, com qualidade, sem fazer loucura financeira, dentro do orçamento que foi dado e dentro do que a reestruturação financeira do clube permite. Eu já tive muitas reuniões com o Dorival, com o Renan, com o futebol, mas também tive algumas reuniões com as pessoas do departamento financeiro, para que estejamos alinhados, né, passo a passo, cada contratação, cada movimento, para poder o clube honrar com seus compromissos. Isso é um feito nosso que a gente quer fazer, que já está. O presidente Osmar deu uma entrevista ontem, jogadores com salário em dia, premiação da Copa do Brasil já foi paga uma parte, que é importante. Então, o Corinthians tem que passar a imagem de credibilidade, de clube pagador. Isso atrai e retém profissionais. Então, esse é o nosso objetivo. Vim aqui para isso também, estou tendo todo o apoio do presidente Osmar. E a compreensão do Dorival também. Falar mais sobre Corinthians, porque agora o Cicinho tem um recado para você. Ronaldão. Ronaldo Giovanelli, nós vimos um trechinho ali do Marcelo Paes, chegou, olhou, viu que tem uma molecada na imprensa, se sentiu até mais, não posso falar, me fugiu a palavra, mais experiente, pronto, colocar assim. E já anunciou ali, né, Gabriel Paulista já chegou, já está fazendo os exames, falta muito pouco, né, para o anúncio oficial surgir. E o sorriso dele na entrevista, isso me deixa feliz, porque da fase que estava o Corinthians, o ano passado ganhando Copa do Brasil e ganhando também o Campeonato Paulista, a gente viu muita preocupação no semblante do Osmar Stabile, que é o presidente. Agora você vê chegando um cara para ajudar, para coordenar, com um sorriso, e já podendo até anunciar o transfer ban, o final do transfer ban, que diminuíram em alguns estados, era transfer banzinho em alguns estados, aqui em São Paulo era transfer banzão, né? Do Corinthians era zão. Então, ele chega com um sorriso, mudando a cara do Corinthians, falando em 2 jogadores em cada posição, isso é importantíssimo saber, né? Como é que vai fazer sem dinheiro, eu espero que seja com a molecada da base, porque tem muito menino bom lá na base. Então, acho que esse é o lado do Marcelo Paes, que saiu soldado
e entrou o Marcelo Paz. O respeito Quero voltou. ver esse sorriso daqui a um mês. Marco Aurélio, uma coisa que ele falou é verdade, né? Com Você todo o passou o ano problema inteiro que sem o ganhar Corinthians tem, né? De dívida, ano passado, impeachment, a marca Corinthians é muito forte, né? Projeta o jogador, não tem como ser diferente. Os grandes clubes têm isso. São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Flamengo, né? Atlético Paranaense. Essa marca é muito pesada. E o Marcelo Paz, que eu conheci pessoalmente, é um ótimo gestor, fez um trabalho muito grande no Fortaleza, fez o Fortaleza ser um nível muito mais alto, é um sujeito ponderado, equilibrado, honesto, fez um trabalho com os clubes na época das ligas também bem feito. Então, eu acho que escolheram muito bem. E veja, uma coisa que sempre me incomoda, e hoje eu fico feliz, não teve clubismo por ele ter trabalhado no Fortaleza e agora está no Corinthians. O que é o profissional, e não importa a origem. 15 segundos. Boa. Vamos voltar para o vivo, hein? Mas vamos juntos desfrutar dessa sexta-feira aqui no Jogo Aberto. Sextou. Que semana gostosa, agitada. Teve de tudo aqui nesse programa. Agora a notícia que o Ronaldo Giovanelli queria ouvir. Contou os dias, as horas, os minutos e os segundos. Ele vai ouvir. Agora, Marcelo Paz falou sobre o Transferban. Olha só, Ronaldo, concentra. E sobre o Transferban, né, eu acho que vai ser a nossa primeira grande vitória do ano. É um tema que eu deixo para o presidente, né, porque ele é que é o cara que está na frente disso, junto com o departamento financeiro do clube. Mas já foi pago, né? Já foi pago e muito em breve é questão burocrática para que isso caia. E quando isso cair, aí eu vou para a pergunta dela. Aí o mercado vai querer mais ainda vir para o Corinthians, os jogadores, os agentes, dizer, poxa, caiu o Transferban. Então isso abre muitas possibilidades, a confiança, a credibilidade. Agora perto do Cicinho! Aí, Cicinho! Aí, Cicinho! E é dólar, Bibi! É dólar aqui, ó! Tá bom, Transferban, Bibi! Quer falar alguma coisa de Transferban? Já tava fazendo aniversário, Não, isso daí, sabe qual que é o bom do Transferban? Deixa o Corinthians. Hoje pode. Aquilo foi insalubre. Mas, ó, a notícia é essa, olha lá pra câmera. Marcelo Paz anunciou que está pago o Transferban, a dívida está paga. Agora, o que falta é só a FIFA já notificar para liberar e para o BID. Então, se eles quiserem anunciar o Gabriel Paulista, eles podem anunciar. Não vamos fazer isso agora, Ele falou, olha, o Gabriel Paulista já está aqui fazendo os exames. O Corinthians, se quiser, pode anunciar. Marcelo Paz disse que ele estará na Neoquímica Arena no domingo já. A hora que a FIFA fala, olha, tá aqui, caiu, vamos brindar. Mas aí pode... A questão, aí pode bidar. O cara comemora ele ter pago a dívida. Ele tava devendo, cara. Era obrigação, olha o tanto de juros. Ele comprou o carro, mas o carro fica parado na garagem. Mas, Cicinho, comemora o que quiser. Você comemorou a cachoeira dentro do escritório. O Transferban já estava com aniversário. Semana que vem pode estourar o Tadieres e o Transferban do Galo. Na atual situação, é melhor comemorar assim a dívida quitada do que... Hoje não tá devendo nada, mas amanhã... Fevereiro tem carnaval. Mas você não viu falar que só se vive um dia de cada vez? Hoje é um dia, amanhã é um novo dia. Então, mas lá no Corinthians, vocês estão com cara de cachorro lavado. Ô, Marcelo, mostra os quatro aí. Vai, cara de cachorro lavado. Essa aqui é a festa de aniversário de quase um ano do Transferban. A gente tá comemorando o título sem Transferban agora. Lembrando que o Corinthians, com toda a crise, conquistou 2 ano passado, hein? Nós vimos o raio-x ali dos últimos 20 anos no Campeonato Paulista, Cicinho. Eu acho que é melhor deixar o Ronaldão quieto. Beijo, pessoal. Um ótimo final de semana a todos vocês. Falar agora sobre o Corinthians, que pagou nessa quinta-feira sua última dívida que o impedia de registrar atletas a qualquer momento. O Transferban na FIFA deve cair. E o Timão precisou desembolsar 41 milhões e 600 mil reais para zerar sua pendência com o Santos Laguna, equipe mexicana que havia vendido Félix Torres ao Corinthians.
Timão deu calote no Félix Torres, ou melhor, no Santos Laguna, que levou o caso à FIFA e venceu em primeira instância na FIFA e em segunda instância na Corte Arbitral do Esporte. Até por isso o Corinthians está há 5 meses com o transfer ban, ou seja, proibido de registrar novos atletas. Timão também tinha outros problemas com Matias Rojas e na CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. O acordo com Matias Rojas foi pago nos últimos dias, 41 milhões de reais, e a questão envolvendo a CNRD foi resolvida com o pagamento por parte do Corinthians de forma antecipada da parcela de janeiro. A parcela venceria em 16 de janeiro. O Corinthians pagou ao longo dessa semana 7 milhões e 200 mil reais e conseguiu a liberação do transfer ban nacional. Assim que o Santos Laguna notificar a FIFA de que recebeu o dinheiro, a FIFA retira o transfer ban do Corinthians, que estará liberado para registrar novos atletas. Primeiro reforço, contei com exclusividade, é Gabriel Paulista, jogador de 35 anos de idade, que estava no Besiktas, assinou por 2 temporadas com o Timão. Corinthians ainda busca um lateral direito, Santiago Arias, colombiano ex-Bahia. É uma das possibilidades. Alisson, volante do São Paulo, agrada demais ao técnico Dorival Júnior e hoje as prioridades no Timão são atacantes, jogadores de velocidade para atuar pelo lado do campo. Cheguei a contar para vocês que o Mandaca era um dos alvos, mas ouvi de um dirigente corintiano que ele não é prioridade. Existem outras possibilidades na frente. Se essas possibilidades não andarem, aí sim o jogador que pertence ao Juventude, mas ainda tem 40% dos direitos econômicos presos ao Corinthians, pode ser contratado. Yvon Bargar, atacante argentino de 29 anos de idade, pode jogar no Internacional ou no Corinthians? César Luiz Melo, jornalista argentino, assegura que Corinthians e Internacional estão de olho. Fui checar essa história para vocês e posso contar que o Internacional cogitou, estudou, mas já descartou. O soldado contou ao representante do Van Berger no Brasil, o Alexandre Faria, de que o nome não foi aprovado internamente. Van Berger também foi oferecido ao Corinthians. Centroavante de boa capacidade física, 1,87 m de altura e muitos gols em sua passagem pelo São Lourenço, ele não renovou seu contrato e está livre. Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, ainda não deu um feedback final do Corinthians sobre a situação do atleta. Van Berger, que também interessa ao Vitória e ao Mirassol, mas não descarta jogar em outro país que não no Brasil. Corinthians que sextou, viu? Sem transfer ban. Olha, Lili, eu tava meio acostumado no final do ano passado a só trazer bomba. Agora, pelo menos uma boa notícia pro torcedor. Não apenas uma, a gente tem trazido boas informações sobre o Corinthians, né? Bom dia. Exatamente, Joãozinho. Uma linda semana para você, amigos do Estúdio Fãs de Esportes. Eu tô olhando aqui para trás porque aconteceu algo inusitado. Uma criança que deve ter a idade do meu filho, deve ter uns 4 anos. Ele estava ali no portão esperando abrir o portão para os jogadores saírem, né? E aí, os seguranças abrem o portão para o lado, o portão é automático. Nisso, ele ficou preso para dentro do portão. O portão foi fechando com ele entre o muro e o portão. Aí o pai dele aparentemente conseguiu tirar a menininha, mas ele ficou um tempinho ali entre o portão e o muro. Os seguranças ajudaram, conseguiram tirar. Aparentemente só sujou as costas ali, né? Graças a Deus tá tudo bem, mas foi uma cena um pouco assustadora aqui pra gente, mas tá tudo bem, isso que importa, né? Agora vamos continuar falando do Corinthians, porque o torcedor pode comemorar, mas ainda segura o grito um pouquinho, porque a parte burocrática fez com que, na teoria, o transfer ban ainda não caísse. O Corinthians pagou a dívida do Félix Torres, mas ainda no sistema não atualizou. Então, digamos, se quiser contratar agora, nesse minuto, não dá, né? Mas daqui a 1 horinha mais ou menos, ou até o final do dia, final da tarde, isso pode acontecer de fato. E aí o Corinthians pode ir ao mercado porque vai anunciar o Gabriel Paulista. É o primeiro atleta, o primeiro reforço de 2026, ele já está no Brasil. Então o Gabriel Paulista é um zagueiro experiente de 35 anos. As conversas começaram com o Fabinho Soldado na última temporada e agora o Marcelo Paz, que assumiu, continuou as tratativas, já está tudo certo, caindo aí esse transfer ban, né, autorização ali no sistema, aí o Corinthians deve anunciar. Tudo isso e muito mais de mercado, a gente vai saber daqui a pouquinho por quê. Eu estou nessa entrada aqui nesse portão,
porque daqui a pouco tem a entrevista coletiva de apresentação do Marcelo Paz. Então ele vai falar tudo sobre a chegada dele, sobre negociações com os jogadores, quem pode chegar também, quem está de saída. Tem a questão do Anguilleri, que o Corinthians ainda não conseguiu decidir muito bem, né? Esse impasse por questões financeiras ainda, o Corinthians não confirmou se ele permanece ou não. O que o Corinthians não pode é se livrar de um lateral. Está precisando contratar lateral, então tem um esforço aí também do Marcelo Paz para manter o Anguilleri, que teve bom destaque, principalmente no Paulistão do ano passado. Então, na minha segunda entrada aqui no Sport Center, já estaremos na coletiva, já na parte de dentro. Por enquanto, tudo certo, portões abertos, crianças seguras. Volto com vocês. Perfeito, Lili. Mais tarde a gente aguarda aqui com a coletiva de imprensa do Marcelo Paz. Eu brinquei, tirei onda com a Lili, que notícias positivas no Corinthians e tudo mais, aí uma criança quase fica presa dentro do portão. É maravilhoso. Tem coisa que só acontece com o Corinthians mesmo. O São Paulo, e aqui a gente promete, cumpre. Lili Nascimento participou e falou: na próxima entrada ao vivo estarei na sala de coletiva. Olha lá, olha onde ela está. É isso. Você promete e cumpre, Lili. Exatamente. Missão dada é missão cumprida, Joãozinho. Beijo para você, aos amigos do Estúdio Alfã de Esportes novamente. Estamos aqui na sala de coletiva. Daqui a pouquinho o Marcelo Paz deve chegar, então será a apresentação oficial, né, do Marcelo Paz nesta sexta-feira. Ele que chegou já tem alguns dias e está trabalhando muito, mas até então o Corinthians estava aguardando para fazer a apresentação oficial dele. Tanto que ele falou, ó, tem coisa que eu vou falar somente na apresentação, por isso vamos ver o que irá acontecer aqui. É claro que ele vai falar muita coisa de mercado também. Vamos perguntar do Gabriel Paulista, né, a apuração aí da ESPN, do André Hernan, com o Felipe Silva, de que o Gabriel Paulista ele já fechou com o Corinthians, inclusive está no Brasil, abriu mão de cerca de 30 milhões de reais que ele teria a receber do Besiktas da Turquia, isso tudo para vestir a camisa do Timão. Como eu falei, conversas que já haviam se iniciado sob o comando do Fabinho Soldado. Então Marcelo Paz assume o cargo e dá sequência aí nas conversas com ele e acerta a primeira contratação do Corinthians, que ainda não pode anunciar oficialmente. Eu vou olhando no relógio toda hora para atualizar, porque o Corinthians pagou o transfer ban do Félix Torres, né? Os 40 milhões de reais, fez o acordo com o Santos Laguna do México. Mas no sistema, o transfer ban ainda não caiu. Então a gente tem que aguardar. Tô até olhando para os colegas aqui para ver se alguém me atualiza, mas por enquanto não. Então, assim, nesse minuto, o Corinthians ainda não pode contratar. Quem sabe até o final da tarde caia esse transfer ban. O Corinthians que vai ao mercado nessa temporada com muita cautela e procura jogadores exatamente no mesmo perfil do Gabriel Paulista. Jogadores que já estejam livres no mercado ou que venham de empréstimo. O Corinthians não tem caixa para trazer jogadores por transferência, pagar tantos milhões em um jogador. Isso não existe. É claro que o Marcelo Paz vai falar daqui a pouquinho aqui isso para a gente também. Então tem toda a expectativa para essa apresentação. O Corinthians treinou na manhã de hoje, os atletas já foram liberados, estreia no domingo contra a Ponte Preta. Yuri Alberto chegou na noite de ontem, então participou do treino dessa sexta-feira também. Fica a dúvida aí em relação a Memphis e Ranieri, né? Seguiam no departamento médico, fazendo um tratamento, Memphis no joelho, Ranieri no tornozelo, isso da última temporada, e o Garro passou por cirurgia. Deve ficar uns 20 dias fora, fazer um treino separado para não perder tanto a parte física, porque aí se ele tiver liberado para jogar um jogo oficial, quem sabe a final da Supercopa ele poderá entrar em campo. Então aguardemos, daqui a pouquinho o Marcelo Paz está chegando e aí é só chamar que o Fã de Esportes vai acompanhar aqui um pouco ao vivo a coletiva de apresentação dele. Boa, Lili, é só chamar. Queremos muito saber o que tem para dizer o novo homem forte do futebol do Corinthians, Marcelo Paz, que será apresentado daqui a pouquinho. O zagueiro Gabriel Paulista desembarcou em São Paulo nesta sexta-feira e passará por exames médicos ainda nesta manhã para poder fechar com o Corinthians. Se aprovado nas avaliações físicas, o jogador de 35 anos vai assinar contrato de 2 temporadas. O acordo está alinhado há alguns dias. Gabriel Paulista rescindiu o contrato com o Besiktas da Turquia e chega sem custos de aquisição ao Corinthians. Já fez exame médico e em breve será anunciado. Um atleta que fez esforço para vir para cá, abriu mão de dinheiro e tem muita gente disposta a fazer esse movimento. Deve estar na arena no domingo. É corintiano, quis vir para cá. Resumiu o executivo Marcelo Paz durante a apresentação no CT Joaquim Grava nesta sexta-feira. Torcedor declarado do Timão,
O zagueiro abriu mão de dinheiro que tinha a receber do ex-clube e fez concessões para fechar com o time do coração. O Corinthians espera derrubar o transfer ban na FIFA em breve e assim anunciar Gabriel como primeiro reforço da temporada. O clube já quitou dívida com o Santos Laguna do México e agora aguarda trâmites burocráticos para se livrar da proibição de contratar jogadores. A zaga não era a prioridade do departamento de futebol nesta janela de transferências, mas Gabriel Paulista surgiu como boa oportunidade de mercado. Atualmente, o técnico Dorival Júnior conta com Gustavo Henrique, André Ramalho, Kaká, João Pedro Tchoca e Félix no setor. O último, inclusive, deve ser emprestado ao Internacional para a disputa da temporada de 2026. Gabriel Paulista iniciou sua trajetória no futebol no Vitória e passou a maior parte da carreira na Europa, tendo passagens por Vila Real, Valência e Atlético de Madrid, da Espanha, Arsenal, da Inglaterra, além do Besiktas. Na atual temporada, foram 17 jogos disputados, sendo 16 como titular.